Crianças, sejam bem-vindos a mais um momento precioso em que nós vamos abrir a palavra de Deus e meditar nesse livro tão precioso que o Senhor nos deixou para falar aos nossos corações. E hoje nós vamos pensar um pouquinho sobre Samuel, 1 Samuel, capítulo 17. E nessa passagem bíblica nós temos aqui a história de um pequeno grande guerreiro. Como assim? Que história é essa, pequeno grande guerreiro? Sim, nós vamos falar sobre um pequenino que lutou em nome do Senhor. É isso mesmo. Diante do Senhor, não tem essa história de ser pequeno e fraco, não. Ele nos faz fortes e vencedores, né, no poder que há no nome dele. E essa história começa com um gigante muito bravo, orgulhoso, que se achava o máximo. Ele era um filisteu e os filisteus estavam em guerra, desafiando o povo de Deus, o povo de Israel. E esse filisteu, naquela época, né, era comum homens muito grandes, né? Os estudos dizem que esse homem gigante, ele tinha por volta de 2,83 metros, é muito grande. E o nome dele era Golias. E Golias era um homem muito presunçoso, porque ele era um excelente guerreiro. E então ele resolveu desafiar o povo de Israel, né? Que na época era governado pelo rei Saul. Então ele falou assim: olha, se vocês tiverem alguém aí que possa lutar comigo, pode mandar. Se vocês vencerem, nós nos submeteremos a vocês, né? Nós pertenceremos a vocês. Mas se vocês perderem, vocês serão nossos escravos e serão submissos à nossa vontade. Então Golias, né, chegou lá todo arrogante. E na verdade, quando ele lançou esse desafio, eu imagino aqui que ele já estava se sentindo o próprio vencedor. Ah, mas é claro que eu vou vencer. Quem é que vai me derrotar? Quem é que vai ter coragem entre aqueles judeuzinhos lá de vir lutar contra mim? E de fato, os homens de Saul, né, os soldados de Saul, estavam com muito medo, porque eles conheciam a fama de Golias, né? E aquele tamanho todo já dava para deixar os soldados, tremendo, né? E então, ao ouvirem aquele desafio, eles ficaram ali, né? Talvez um olhando pro outro, tipo, quem é que vai, né? Porque eu não vou. E eles ficaram ali, e entre aqueles soldados estavam os filhos de Jessé, né? 3 dos filhos de Jessé estavam ali, mas eles não puderam, né, desafiar aquele gigante. E estavam ali aqueles 3 filhos, mas não eram só esses filhos que ele tinha. Tinha um outro filho dele que era um pastor de ovelhas, né? E esse filho de Jessé estava lá então cuidando das ovelhinhas, né? Indo e voltando, cuidando daquele rebanho. E até que um dia o pai chamou e falou: Davi, meu filho, eu tenho uma tarefa para você. Você vai levar alimento para os seus irmãos lá no campo de batalha. Então Davi, como um filho obediente que era, né, ouviu o seu pai e obedeceu. Foi até o campo de batalha. E quando ele chegou lá, estava lá aquela confusão. Quem finalmente seria corajoso o suficiente para lutar contra Golias e ir lá, né, atendeu ao desafio que ele fez. E aí, então, Davi, quando chegou naquele lugar, né, e entendeu tudo que estava acontecendo, então Davi resolveu conversar com o rei Saul. E sabe o que foi que Davi foi conversar com ele? Ele se dispôs, né, e falou: rei, eu estou aqui e eu vou lutar, eu vou enfrentar aquele gigante. E Saul talvez na hora tenha pensado: ai, é claro que nós vamos perder, né? Porque esse pequenininho aí, como
aquele gigante terrível. Mas Davi falou com Saul, né? Olha, o Senhor me livrou de um leão e de um urso, e eu tenho certeza que o meu Deus, ele me livrará desse gigante. Eu vou em nome do Deus Todo-Poderoso. E aí, então, Davi foi, se preparou, né? E o rei Saul foi logo tentando organizar, né? Não, peraí, vem aqui, você pode vestir a minha armadura e tudo mais. E colocaram, então, todos aqueles aparatos de guerra, né? No Davi. Mas não ficaram legais não, né? Ficou largo, ficou desajustado, Davi não conseguia se movimentar, andar direito, e falou, não, vamos tirar esse negócio aqui, e eu vou assim mesmo, e em nome do Senhor. Então, Davi se colocou diante daquele gigante, né? Ele era ainda menor, se fosse comparado aos outros soldados, né? Golias estava lá, nas alturas. Os outros soldados, um pouco menores, e o Davizinho, pobre, né? Quem olhava para ele pensava assim, meu Deus, como é que esse pequenino vai conseguir vencer esse gigante? E aí, então, quando ele chegou diante de Golias, eu imagino que Golias deve ter olhado, né? E sorrido muito. Ai, eu não acredito. É esse aí, esse naniquinho aí que vai lutar comigo? E ele deve ter feito, com certeza, muita gozação, né? Com Saul e os seus soldados, né? Deve ter sorrido muito. E então Davi se preparou, a Bíblia diz que ele se preparou, e Davi estava portando uma funda, como se fosse um estilingue dos nossos tempos, né? E então ele pegou algumas pedras para servir de arma para lutar contra Golias. E Golias deve ter sorrido e pensado, por acaso eu sou algum cão para você vir para mim, né? Para cima de mim com paus e pedras? Eu não acredito, né? Esse povinho aí eu vou te contar. Mas Davi, com muita firmeza, né? Com muita certeza do que estava fazendo, Davi falou para ele, eu venho lutar com você em nome do Senhor dos Exércitos. Ele é a minha força. Então Davi preparou a sua funda com as pedrinhas que ele havia preparado, né? E colocou ali na sua funda. E então girou, se preparou e lançou sobre aquele gigante. E quando aquela pedra foi lançada, ela acertou em cheio o gigante. E o gigante veio ao chão. Ele foi derrotado, né? E Davi então foi vitorioso em nome do Senhor. Sabe, crianças, essa é uma história real, verdadeira. Não é uma história que a gente encontra em gibis ou faz de conta. Foi uma história que aconteceu de verdade. Um pequenino que não tinha a menor condição, que não tinha a menor chance de derrotar um gigante como aquele, que era muito maior do que ele foi vitorioso. Não porque Davi era esperto, ou porque ele tinha uma excelente mira, ou porque a pedra que ele escolheu era uma pedra muito forte, né? E derrotou aquele gigante. Não, a força de Davi vinha do Senhor. E sabe, crianças, a nossa força hoje, ela também deve vir do Senhor dos Exércitos. É Ele que nos fortalece, é Ele que nos sustenta, é Ele que guia os nossos passos, é Ele que direciona o nosso caminho. Então, que nesse dia você possa se lembrar disso e se lembrar disso em todos os dias da sua vida. Quando você se sentir pequeno, fraco, quando você se sentir triste, quando você sentir que você não consegue enfrentar os problemas e as dificuldades que a vida traz, lembre-se que o Senhor dos Exércitos é a nossa força. E quando nós confiamos nesse Senhor, nós podemos todas as coisas, porque não é de nós, é dele. Quando nós nos firmamos nele, quando nós confiamos nele, quando nós dependemos totalmente dele, ele nos dá a vitória, porque ele é o Deus Todo-Poderoso.
que você se lembre dessa verdade, desse princípio maravilhoso que está aqui nesta palavra que é viva, que é eficaz e que é verdadeira. O Senhor é a minha força, o Senhor é a sua força. Você precisa apenas crer, apenas ter fé, confiança nesse Deus maravilhoso. Então, vamos falar com esse Deus poderoso que é a nossa força? Feche seus olhos junto com a nossa amiga Lilica e vamos falar com Deus e pedir que Ele seja a nossa força todo o tempo. Querido Deus, amado Pai, que história espetacular, que história incrível. E que maravilhoso saber que essa história é real, é verdadeira, aconteceu de verdade. E se ela aconteceu na vida de Davi, nós podemos crer e confiar que ela também pode acontecer na nossa vida. Oh Deus, fala aos nossos corações nesse dia e que nós possamos confiar no Senhor para enfrentar as nossas lutas, para enfrentar as nossas dificuldades. Se conosco, nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças? O Senhor é a sua força, o Senhor é a nossa força. Não se esqueça disso. Um grande beijo e um super abraço da tia Estela para você. Um abraço, tchau!